Seja bem-vindo ao Transformados para Transformar. Aqui nós somos unidos por um só propósito. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o evangelista Cristiano, mas antes eu quero falar com você que está em casa. Não esqueça de adicionar a gente nas nossas plataformas digitais, Transformado para Podcast. Pelo amor de Deus, gente, não deixe de seguir a gente, não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho. Seja bem-vindo, evangelista, tudo bem? Amém. Vamos começar com uma oração para a gente chamar Jesus Cristo para esse podcast? Vamos, em nome de Jesus. Pode orar. Senhor Deus, te peço graça, mais uma noite da tua presença, Senhor. Estamos aqui falando da tua obra. Senhor, muitas pessoas estão vendo esse vídeo. Senhor, vai agora cada coração, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Agora nós começamos. Evangelista, como que era a sua vida antes da transformação, antes de ser crente? É uma vida de bolada, sem Jesus. Tudo começou, né? Não conhecer Jesus. Tinha 12 para 14 anos, né, era eu, mais 6 filhos dentro de casa, era 8. Só morreu 2, né, uma casa pequena, humilde, um quartinho que não tinha banheiro, né, igual aquela época antiga, né, não sabe, da roça. Então a gente era uma casa muito humilde, irmão. Nós nunca teve, né, nada, uma casa pequena, minha mãe guerreira, eu sempre fui trabalhadora, graças a Deus, né, vendia quentinha. Eu nasci em Recife, mas sou de Recife, Não é carioca, não, vô? sou de Recife, e vim para cá com 6 anos, para Niterói. E ali tudo começou, irmão. Na minha vida, minha família, meus irmãos. Ali minha mãe trabalhava sexta-feira, aí chegava bêbada, né? Não tinha muita paciência com a gente. Lá tinha um lugar que nós não tinha água, a gente pegava água num poço, um lugar escuro, irmão. Tinha a hora que a gente comia, que a hora a gente não comia, a gente apanhava. Porque minha mãe não conhecia a palavra de Deus. Então você não veio de um berço evangélico. Não, não vim. Por isso é muito bom, importante falar isso. Quem tem pai, tem mãe, tem que honrar. Tem que honrar teus pais, tem que honrar tua mãe. Eu sempre honrei meus pais. Só que meu pai, eu nunca conheci ele quando eu era pequenininho, depois sumiu, e eu fiquei com minha mãe. Minha mãe foi lá, toda a gente, né, ali de Recife, e fui morar lá em Niterói. E ali foi tudo começou minha vida. Eu era pequeno, tentei estudar, nunca aprendi, porque eu ia para a escola, eu fugia. Minha mãe sempre ali comigo. Eu era menino um pouco rebelde, mas só vivia da rua. Por quê? Porque não tive mãe para me ensinar legal. Minha mãe bebia de sexta-feira. Ainda vim em Niterói bebendo Você sexta-feira. não teve um amor de mãe. É isso aí que eu ia falar, entendeu? Não tive amor de mãe, entendeu? Muito jovem hoje tem amor de mãe e não quer dar valor. Para lá na frente, eles vão precisar desse amor. Por isso Jesus ele fala sobre isso. Né? Então Jesus ele lava os pés de Pedro, né? Pedro não entendeu agora. Pai Jesus falou: olha, o que eu faço agora, Pedro, tu não vai entender. Para lá na frente tu vai entender. Tem coisa que a gente tem que entender agora. Tu, nossos pais, nossa mãe fala, é para o nosso bem. Porque a gente não obedecer nossos pais, a gente paga preço. E foi isso que aconteceu. E ali foi todo mundo se espalhou, cada um pegou o seu rumo, um foi para lá, outro foi para cá. E ali eu comecei a ir para rua, eu com 12, 13 anos, né? E aí eu fugia de casa, minha mãe me batia, eu saía correndo, outro vai me bater, não, vou ficar da rua. E ali eu ia para rua, irmão. Ali eu ia para rua, ali eu gostava de rua, entendeu? Por quê? Porque eu tinha um amor de rua, eu não tinha amor da minha casa. Então isso faz falta. Você que é mãe, você que é pai, ponha teus filhos também, porque é muito sério isso, mano. Porque é muito sério o pai honrar teus filhos também, porque tem muita mãe, muito pai que honra teus filhos. Ele guarda o coração, o sentimento. Então isso que aconteceu comigo, né, porque minha mãe só bebia, queria saber só do meu padrasto. Então a melhor coisa era para ele. Eu lembro de hoje que minha mãe botava os pratos de comida, a carne era para ele. A gente comia carne não, o que sobrar a gente comia. Então ali eu fui botando uma revolta no coração, né. Mas só que minha mãe, eu perdoo ela, porque ela não conhecia a palavra de Deus, irmão.
ela não conhecia a palavra. E hoje você entende que se você tivesse um amor de mãe, de repente a sua vida seria um pouco diferente, mesmo sabendo que era necessário você passar por algumas coisas, né? Com certeza. Hoje eu falo diferente. Hoje eu tenho filho, hoje eu tenho filha. Hoje o amor eu dou muito para meus filhos. Por quê? Porque eu sei como não tive amor de pai. Sentir E uma pé. hoje eu aprendi a dar um amor para os meus filhos. Mas sabe que ensina a gente, profeta, que ensina a gente a dar esse amor é o Espírito Santo. É ele que ensina, né? É perdoar. Ele que ensina a gente a amar. Porque ele não tiver o Espírito Santo de Deus, muitas pessoas estão com o coração triste com a mãe, não fala com a mãe. Tem gente que mora na mesma casa, mas não se fala. Ah, um pai não fala com o filho não fala com o pai, o marido não fala com... Então, por quê? É uma briga dentro da casa. Então, essa pessoa precisa de Jesus dentro da casa, né? Porque Jesus não está na casa, tudo vai bem, irmão. Agora, uma casa sem Jesus fica difícil, fica muito Isso é muito difícil, meu forte. amigo. O que que Fica te fez, difícil. varão, a morar na rua? Morar na rua foi porque eu não queria, fui muito maltratado, entendeu? Você meio que sentia que a rua te acolhia, né? É. Tinha rua, tinha comida. E o que te fez sair da rua? Saí da rua, foi eu fui adotado uma vez, já fui adotado, já morei em apartamento, né. Aquela época eu não roubava, não mexia em nada, eu tomava conta de carro, estacionamento. Entendeu? Eu era uma pessoa muito boa, nunca fiz nada mal para ninguém, meu coração estava puro, não roubava ninguém. Ali eu fui tomando conta de carro, e a mulher ali achou graça em mim e me apoiou, me levou para o apartamento para morar com ela. Só que eu não queria ficar preso, entendeu? Eu perdi uma oportunidade de ser abençoado, só que eu não tive essa chance. Por quê? Eu falo por quê? Porque tudo é permissão de Deus. Porque de repente eu tivesse apartamento com ela, não ia conhecer Jesus, mano. Não ia conhecer Jesus. Mas que adianta ter carro, ter apartamento, que ela me cuidava como um filho para mim. Só que ali eu comecei a estudar e eu não conseguia aprender. Usei que tinha na minha mente, eu não conseguia aprender. Entendeu? Então eu fui fugir daquele apartamento, não queria morar mais lá. Foi aí, ali fez o quê? Comecei do meio da rua, comecei a conhecer pessoa que era para conhecer, porque a gente começa a usar droga, não é porque a gente não quer não, é porque a gente anda com pessoa que não é para andar. Você jovem, não anda com qualquer pessoa que não é para andar. Muitas vezes jovem, ele faz isso porque anda com pessoa que não é para andar. E a mãe fala: "Não anda filho". E aí entra do ouvido e sai do outro. Foi tudo começou foi isso, usando droga. Eu comecei a fumar maconha. Eu com 14 anos, 13 anos por aí. Por quê? Eu fui pelas pessoas que falavam para mim, que eu andava com as pessoas comigo. E a pessoa falava: fuma aí, rapaz". E ali eu não queria, descer, eu não queria não. Eu não posso, os outros falam, eu não posso dar mole, eu tenho que fumar mesmo, para mim ser o cara. Para não era isso que Deus tinha para mim. Eu fui teleguiado para os outros. E isso aí é muito perigoso, irmão, porque você quer ser mostrar uma coisa que você não é. Não, eu não fumar, meus amigos falam mal de mim. O que que ele vai achar de mim? Ah, lá fraco, ah lá covarde, né. Só que eu fumava para falar que eu era o cara, irmão, para não queria ficar por baixo, eu queria ficar mesma medida dele, então eu acabei fumando. Uma coisa que eu se arrependo até hoje, mas graças a Deus, Deus me libertou, pai não era me conhecer. E ali foi uma coisa puxa a outra, irmão. Pecado, ele é assim, uma coisa puxa a outra. Então, e você não parar ali, vai continuar quando é pior. É um abismo chama o outro, É né? isso aí. E a gente pode ver aqui que a influência de uma amizade, ela pode te levar para o lado ruim ou pode te levar para o lado bom. Mas a gente precisa ter o discernimento de entender. E se a gente for para a Bíblia, a gente pode entender que aquele aleijado, né, que jogaram no telhado, Uhum, ele foi, claro que foi pela fé dele, mas ele teve amigos isso. que levantaram ele É isso aí, no 4 telhado, amigos. 4 amigos. Então a gente precisa andar perto de amigos que sejam
além de ser de Deus, que é o primordial, Isso aí. mas que ele entenda, e você também precisa entender, que se te oferecer o que não for de Deus, você precisa escapar. E hoje você tem esse discernimento, Deus mudou teu coração, isso é muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta dentro desse do que você falou pra gente. Houve um momento nas ruas que teve que mexeu contigo, que hoje você tem na cabeça que, meu Deus, olha o que Foi foi que Deus me deu livramento, né. Estava no estacionamento, cara, de noite, e estava rolando uma festa no apartamento, dos prédios, e ali estava o estacionamento, passou ali um povo, umas pessoas, outra pessoa, tudo playboyzinho, tudo drogado, tudo com garrafa de uísque, meu Deus. e ali eles cismaram comigo, e começou a me olhar, falei: "Não estou te olhando". E aí ele estava com um espeto de churrasco e que correu atrás de mim para me matar. E ali eu comecei a correr. E ali eu vi a mão de Deus que guardou eu, que eles pararam de correr. E eu fui para lá na Mangueira, uma comunidade. Ali foi um livramento que Deus me deu, sem fazer nada, eles se irmaram comigo. Porque o diabo, ele faz isso. Porque o diabo, ele faz isso, ele é covarde. A Bíblia diz que ele matar, roubar, destruir. Sem você fazer nada, ele sempre vai fazer alguma coisa para tentar parar você. Foi isso que aconteceu comigo, porque tu falou sobre amigo, é verdade, existe amigo, porque a Bíblia diz sobre lá Davi. Davi tinha um amigo dele, João era amigo dele, porque falou: "Olha, eu morrer, quem toma conta do meu filho?". Ele fez aliança, porque Davi ia poder morrer, só que Davi, o amigo de Davi ouviu o pai dele, o Saul falando pro filho dele, só que a conversa era eles, só que Davi não escutou a conversa. Só que ele correu, esse que é amigo, ó, que é amigo, que é verdadeiro, irmão. Ele: "Davi, meu amigo, vai embora". Ele: "Por quê?". "Meu pai quer te matar". Ele poupou a, meu Deus do céu, muito forte, irmão. O amigo poupou a vida dele. Ele arriscou a vida dele para alertar o outro. Olha, E hoje em dia tá difícil, né? hoje tá difícil, meu amigo. Hoje é diferente. Hoje Deus faz laço para tu morrer no lugar dele. Mas Davi, ele tinha aliança com Deus. A Bíblia diz que o irmão é mais chegado, porque é amigo, é isso? Existe amigo mais Amigo chegado mais que chegado que o irmão. irmão. E é verdade, irmão. Existe irmão, existe amigo verdadeiro, que é igual irmão. Tem coisa que irmão faz, que amigo faz. E eu tô falando isso, que eu, minha casa, lá eu brigava muito com meu irmão. Era o José André, o ele evangelista da casa do Senhor. Hoje eu tô aqui de pé porque ele orou por mim. Só que ele, a gente não se dava muito bem. Era dois irmãos, a gente não estava batendo o outro. Tentava bater, a gente não gostava dele. Meu Deus. Do nada. Era uma briga dentro da minha casa. E ali, meu irmão saiu também, ali, a família, Cada um foi cada para um lado. para um lado. E aí, depois de muito tempo, achamos. Igual aquela palavra, né? Isaías, ele fala: lança seu pão sobre as águas. Depois de muito tempo, eu vou achar. Então ali foi dividida aquela família. Foi dividido. Uma mora em Niterói, outra mora na Vila Kennedy, outra mora em Bangu, e eu moro aqui. Foi dividido minha família. Mas hoje vocês estão em paz, estão Hoje, em paz. graças a Deus, está em paz. Hoje o meu irmão, né, que não gostava de mim, hoje ele me ama. Hoje ele viu eu pregando, esses dias ele viu eu pregando, e ele ficou impactado, falou: "Meu Deus, irmão, como que Deus te usa?". Ele falou, ele nunca viu meu irmão pregar. Para mim foi uma glória, irmão. Ver meu irmão pregar depois de muito tempo. Ele nunca viu eu pregar. E ele ficou impactado, falou: "Meu Deus, Deus te usou. Tu tem a graça e tem conhecimento da palavra de Deus, Deus vai te usar". E eu fiquei maravilhoso, porque eu vi meu irmão. Hoje estou dando orgulho pro meu irmão. Quantos irmãos que não dá orgulho pro teu irmão? Isso é forte. Quantos irmão faz coisa errado porque a gente tem que dar bom exemplo ao nosso irmão? Porque nós somos espelho do nosso irmão. Muitos irmão tá dentro da casa, faz coisa errada, outro vê mais novo e faz. Só que a gente tem que pegar exemplo bom. E hoje eu fiz isso. Hoje minha irmã é missionária, a outra deva trabalhar, eu creio, em nome de Tá Jesus. trabalhando A já. Tassiana, eu creio, é ela que me criou, né? Eu criei os filhos dela para ir trabalhar. Ela foi uma mãezona para mim. E às vezes isso aí, eu mando um abraço para minha irmã, tá? A Tassiana, uma benção, uma mãezona para mim, ela que me criou também. Entendeu? Teve paciência comigo.
entendeu? Então, é muito bom falar de família. Deus e família é maravilhoso. Melhor ainda, não tem Jesus dentro da casa. Jesus, ele gosta de família. Jesus, ele ama ser chamado para casa, irmão. Porque certa vez tem a passagem de fala lá em João 11, que toda vez que Lázaro, toda vez que Jesus estava em Betânia, Maria convidava ele. Vamos lá em casa, Jesus. Tanta casa para ele ir. Aí eu gostava de Maria. Vamos lá em casa. Porque ele sentia bem, irmão. Ele sente bem. Jesus sente bem para casa. Ele veio para mudar. Fala uma coisa aí, Bruno. Isso é muito forte, Varão. Isso, Varão, calma. eu estudei um pouco a tua história, né? Você chegou a comer lixo. Foi. E aí, Foi o que porque passou na sua cabeça nesse momento? O que passava? porque a fome, ele é terrível. Até hoje, eu sinto fome, eu começo a chorar. Minha esposa mesmo fala isso. Minha esposa é Sabrina. Ela fala: "Calma, não vai sair, porque eu já passei muita fome e eu sei como que é". E tem pessoa que joga tá fora, porque não pode jogar comida fora. Sobrou, guarda na geladeira. Outro dia tu esquenta e come outra vez. Só que eu comia, por quê? Eu usava eu usava cola, cola de sapato, eu cheirava cola, porque o frio era muito. Ou eu morro de frio e a cola, ele esquenta teu corpo. Tu fica doidão. A cola faz você ficar bêbado, doidão. Tu você não sente que tá frio, tu vai dormir. E tu cheirava cola, dá muita fome. Aí tinha um restaurante lá, que toda vez que o restaurante tivesse acabado o almoço, a gente botava uma bolsa de plástico, ele ia lá na cozinha, pegava as sobras do lixo lá, botava osso, botava arroz, macarrão, tudo misturado. E eu comia, para matar a minha fome. Ou eu não como, ou eu morri de fome. E ser menino de rua, toda hora que tá brigando. Não é fácil ser menino de rua. Era uma lei da sobrevivência. É isso aí, roubar o teu cobertor. Você tem que brigar para ter teu cobertor. E tu deixar, as outras faz maldade contigo. Foi muito livramento da mão de Deus ali, o tempo todo comigo. Só que eu não conhecia a palavra de Deus. Barão, como que essas drogas chegavam até você? Essa droga chegar perto de mim, comecei a fazer bonde para os outros. Fazia bonde para os outros. O que acontece? Eu vivia da rua, eu tinha um estacionamento, né? Porque eu falo sempre isso, estacionamento, porque eu tinha um ponto de estacionamento. E ali as pessoas playboy falavam: "E aí, dá lá para mim". Eu fazia o tal de avião, eu fazia avião para os outros, pegava droga para os outros. E ali eu comecei a interessar nas drogas que eu fazia, comprava, descia, os caras da favela já me conhecia, pegava muito, arriscado a minha vida, sem saber. E ali eu comecei a ter interessado das drogas. Falei: "Como que é isso? Eu vou ver". E Começou aí uma, comecei uma, comecei 2, comecei a gostar. Ali, então tu não tem dinheiro, tu começa a roubar. Por isso tem muita família que sofre, irmão. Porque droga é um vício muito ruim. Todo rouba por causa da droga. Todo tira a paz de uma casa. Ele quer usar droga. Ele quer roubar um gás, quer roubar uma televisão, pelo ele quer aquele roubar vício, né? isso. É um vício. Ela E sustentar o vício. esse vício, e eu te falo pra tu que é mole, não é. É mentira, irmão. Tem muito, é fácil. Não é não. É fácil para outro já é pouco difícil. Para mim foi fácil. Foi de um dia para o outro, Deus me libertou. Mas existe processo. Tem uns já demora um pouco, irmão. Porque tem gente que mente. Ah, não. Para um sou rápido, para outro não. Barão, e quando acabava o efeito das drogas, como que você Tu fazia? acabar o efeito da droga, eu queria mais. Eu queria mais. Queria mais. Roubava, droga. Roubava coisa simples, pô. Arriscar minha vida por causa da droga. Barão, chegou uma parte da sua vida que você teve um derrame. Conta pra gente como que foi. Esse derrame
foi assim, a rebeldia, irmão. Pior coisa é a rebeldia. Então Deus manda tu fazer uma coisa que tu não quer fazer, se diz é rebeldia, desobediente à palavra de Deus. E ali está o sofá. Eu estava indo para a igreja toda terça-feira. Só que o inimigo escutou o que eu falei da igreja. Falei, pastora, porque o culto era de manhã e era à noite. Eu fui terça de manhã, tu sabe onde é, e fui terça, e eu ia terça à noite. Isso é tremendo. Olha, rebeldia. Eu fui terça de manhã, 9 horas da manhã. Cheguei lá, eu se entreguei para Deus. Cheguei lá, aí eu fui o sinal, pastora, à noite eu vou aceitar Jesus. Por isso que é perigoso você falar uma coisa, porque o diabo ele escuta. Quer fazer? Faz em silêncio. Não fala, varão. Que ele ouve e bota uma barreira para você. Só que eu falei, comentei isso para a pastora. E terça-feira, eu falei com minha tia, eu ia lá em Terói pegar uma benção. Só que eu vindo de Terói, era 6 e pouca, o trem cheio. Então eu chego na comunidade onde eu moro, que eu preciso falar o nome. Minha esposa, eu tenho o costume de ligar para ela, amor, se prepara que a gente vai para a igreja hoje, tá? Eu tenho esse costume de falar isso com ela. Eu ligasse para ela, só que eu não liguei. Só que eu chego para a comunidade e vejo ela do beco bebendo cerveja. E ela dá um sinal para mim. Só que eu pensei no culto da noite, que eu ia estar Jesus como Salvador. Só que quando eu cheguei, sabe o que aconteceu? Minha esposa me chamou. Eu vigiei. Por isso que a Bíblia diz: vigiar, vigiar e orar, irmão. Não adianta só ler a palavra e não vigiar. Só que ali eu não vigiei, profeta. Ali eu fui, minha esposa me chamou. Só que o culto que eu ia, o inimigo já tirou do meu coração. Olha, Meu Deus. já comecei a beber, já comecei a usar droga. Aí depois acabou a droga, acabou a bebida, eu fui para casa. Aí eu acordei de manhã cedo, terça para quarta-feira. Eu estava do sofá com minha família e eu falei com minha esposa: meu amor, Sabrina, estou passando mal. Ela, não brinque com isso, essas coisas. Eu falei, meu amor, estou passando mal. E ali eu comecei a falecer, irmão. Minha boca começou a tortar, a minha mão também começou a tortar, me deu derrame. E ali eu só olhei para o céu. Só veio da minha mente Jesus. Só Jesus vem que nós precisamos. Paulo não pode chamar só Jesus que a gente precisa, não. Nós temos que chamar Jesus todo dia. Meu Deus. Todo dia tem que chamar. Oh, aleluia. Você está em casa ouvindo esse vídeo. Chama Jesus todo dia. Tu precisa falar com ele todo dia. Por quê? Porque chamar Jesus quando a gente precisa é mole. Porque tem gente que chama Jesus, profeta, quando está na prova. Jesus, ele quer que você chamar ele todos os dias da nossa vida. Então tiver na benção e então tiver na prova. Só que ali eu falei, Jesus, minha esposa estava afastada, irmão. Estava afastada também. Mas só que é plano de Deus, para Deus libertar minha família. Olha, o que o mundo Deus faz. Só que ali minha esposa voltou para a igreja. E tinha um azeite da igreja lá em casa, eu sempre guardei, irmão. Sempre tive temor de Deus, eu afastava, tinha uma coisa de igreja dentro da minha casa. E minha esposa pegou azeite e ela ficou impactada, ela nunca viu aquilo. E ela começou a chorar, as crianças começaram a chorar. Ela já vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo, né, meu amor? Ela sabe disso. A Sabrina foi bênção da minha vida, irmão. Ela deixou Deus usar ela. Ela entrou em ação, a fé dela entrou em ação, profeta. E por isso que Jesus falou: a oração do justo, ele faz efeito. Por quê? Está afastado, orou e Deus cumpriu a palavra. Ela se afastou, pegou azeite com muita fé, e ali ela voltou para Jesus e começou a orar eu. E aconteceu um grande milagre. E o médico até hoje não sabe o que aconteceu. E posso falar para tu? O médico não vai saber. Meu Deus. Porque milagre só Deus sabe. Isso é muito forte, mano. Tô aí bonzinho.
Estou andando, fazendo a obra. E eu fiz a promessa com Deus. Sabe qual promessa nós faz? Tu não está ruim? Senhor, se eu me curar, se eu me tirar, se eu fazer isso, eu vou fazer. Muitas pessoas não fazem, irmão. Promete e não cumpre. Quebra. Eu não. Estou fazendo. Estou pregando ali, pregando aqui, ir para o monte ali. Porque não é, eu ia andar de cadeira de roda. E hoje estou andando. Mas não teve momento na sua vida que você tem essa imaginação de teve uma pessoa que foi usada por Deus para orar por você, para que tenha feito hoje que você seja um homem de Deus. Teve essa pessoa? Teve uma, não, teve um montão, ó. Lá na favela, lá, a comunidade que eu estava. Uma senhora, até hoje lembro. Você sentiu que foi de Deus essa pessoa? Sabia que era Deus. Porque eu, armado, andava com aquela arma, né? Eu sempre falava de Jesus, tipo assim, sempre louvava. Eu gostava muito de Cabelucas. Então, as pessoas falavam que estava perturbado, irmão. Você no tráfico, armado, cantando Armado, louvor. eu armado, eu cantava louvor. E as pessoas não entendiam nada, irmão. Mas você tá ficando perturbado, cocaína. Não é. Era Deus Era o trabalhando. próprio Deus. Só que muitas pessoas não acreditam, irmão. Não acreditam. Por quê? Por isso Jesus falou: quem está do Espírito tem de coisa do Espírito, irmão. Quem está na carne, ele não vai entender as coisas da carne. Porque você está na carne, vai entender coisa do Espírito? Não vai, irmão. Aí eu sabia. Chegou o ponto, irmão, que pessoa que eu estava ou perturbado, ou da macumba, ou X9, um dos três. Porque eu ia a situação, eu não ia, acontecia. Olha, já Deus já plano na minha vida, irmão. Só não sabia, eu entendia nada. Mas o que que aconteceu que era para você estar e você não estava? Foi o momento que eu estava, de folga, não era meu dia da favela. Eu lembro até hoje, irmão. Então, eu falo isso no grande de chorar. Porque tinha um rapaz lá que era vigia, né? E eu era no plantão, não. Eu estava à toa na favela. Só que chegou o ponto de fazer, rapaz, ele me chamou. Meu apelido era 22. Ô, 22, pega uma droga pra mim. Eu falei assim, pô, vai lá você, cara. Aí ele, vai você, que os caras vai te dar. Só que tava lutando, vai você, vai você. Só que Deus já tava trabalhando. Olha, só que Deus trabalha. Ele usa o que ele quer. Não adianta. Para salvar um, ele acaba com o Campo Grande, sabia? Por causa de você, Deus acaba a cidade, por causa de uma pessoa. Com certeza. Porque a Bíblia fala sobre isso. Tu viu lá? Abraão, Senhor, meu sobrinho está lá. Vou destruir. Por causa de você, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Olha, ele ia destruir a cidade toda, pai, de um justo. Abraão é justo, irmão. Então a gente somos justos, busca justiça e fala a obra de Deus, ele ouve a gente. Ele dá de valor na vez da gente. Quer ver de pé na tua casa? Por causa dele, pai dela, está orando. Para dar oração. Só que abriu só que eu falei o quê? Eu vou, acabei foi. Então eu tava indo, os caras vão lá embaixo já. Quase 3 segundos. Um fuzil apontado para cima da favela. Meu Deus. Sentado num sofá, né? E os caras tudo de preto, que é bope. Deu só um tiro só. Papum. E esse tiro é para mim morrer. Saiu na hora. Não, porque tinha acabado de sair da hora. Eu ia sentar no lugar dele. Então ele mandou pegar o negócio, eu mandei ele ir, ele não foi, olha. Por causa de um, Deus dá livramento, sabia? E quando isso aconteceu, o que passou na tua cabeça? Eu fiquei espantado, irmão. Ali eu vi que era a mão de Deus. Eu sempre tive temor a Deus, nunca fui pra macumba, nunca. Cada um com tua religião, irmão. Cada um segue que. Eu sigo a Deus. Certo, meu amigo? Nós servemos a Deus, cada um eu respeito. Cada um tem tua. Isso que importa. Entendeu? Isso que é importante. Eu tô aqui para falar, não, eu tô aqui para mim, o meu Deus, o que ele fez comigo. Entendeu? Só que ali eu vi a mão de Deus, varão.
Que ali foi 5 minutos não, ali foi 1 segundo que eu fez. Não é nem para me estar aqui hoje para contar isso, E irmão. depois disso, tu saiu? E olha só a coisa que eu fazia, plantava na boca e dormia na rua, olha, é Tu ainda coisa de tinha uma casa? maluco. Tinha casa para não viver dentro da casa com medo, olha. Eu dormia na rua para passar batido, olha. Então, eu nunca vi isso, irmão. O cara ser traficante e dormir na rua. É isso que o diabo faz, irmão. Mas depois que esse rapaz aí, que faleceu, tu Ah, saiu ou ainda tu continuou? eu continuei um pouquinho só, Deus foi depois, transformando. isso, depois fui trabalhar ali, aí fui preso, né? Fui fazer um assalto, uma situação, eu roubei, só eu voltei para me roubar mais. O cara já estava me esperando lá. Aí eu fui preso. E eu nessa situação também fui preso. Fiquei bom tempo lá. E como foi, né? Foi uma coisa horrível, irmão. Presídio não é para ninguém. Só que a Bíblia diz sobre isso, Deus fez cadeia porque tinha muito sangue, né? Então foi o próprio Deus que permitiu, porque e Deus não fizesse cadeia, eu não estava vivo hoje. Tu conheceu Deus na cadeia? Lá eu conheci Jesus lá na cadeia. Foi lá que tudo começou na minha vida, mano. Por isso eu agradeço a Deus porque Ele fez. Ele queria que eu ficasse guardado, irmão. Um castigo que Deus fez para mim foi para hoje para me estar de pé, irmão. Não foi para minha morte. Foi um Ele foi me tratamento. guardando. Na Ele me cadeia foi um guardou. tratamento de Deus Foi contigo. muita humilhação. É quem tinha estragado, a pessoa já foi presa, sabe o que é verdade. Quem tinha estragado, a pessoa lá pega coceira, tem furúnculo, o médico lá, a pessoa tá doente, é só misericórdia para alguém lá tirar o desígnio, tirar. Eu fiquei do Maninho São André. Fiquei lá bom tempo. Quanto Fui tempo, mais preso ou 5 menos? cadeias. Pô, eu fiquei bom tempo, porque eu fiquei abandonado 4 anos sem visita. Por que foi isso? Olha só o que Deus fez. Eu fiquei na cadeia. Eu estou assistindo Jesus. Eu estou assistindo Jesus, saí da cela, fui para outro, de crente, né? Fui para crente. E lá tu tem que ser verdadeiro, irmão. Lá você não pode mais fazer mais nada. Não pode ligar para fora, para fazer nada. E ali eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei a minha fé, que era Cristo. E eu fiquei 4 anos sem visita. Olha, eu aceitei Jesus, fiquei 4 anos sem visita. O que que passou pela tua cabeça? Falei, meu Deus, que Deus é esse? Questionando. Eu reclamei, porque eu conhecia. Pai, Deus, tu foi trabalhando ali. Meu coração é assim, fui quebrando, né? Fui conhecendo. Só que Deus, ele fez mais uma coisa para mim. Através de, através de um rapaz que foi preso, Deus permitiu que o... Que isso? Deus permite, mano. Vamos para a Bíblia, lá em Atos 16, né? Paulo e Sila, e poderia muito bem ganhar o cancereiro para Jesus, né? Ele primeiro apanhou, foi preso para ganhar uma alma. Olha como que Deus faz, irmão. Eu poderia muito bem, Paulo poderia muito bem ir lá, ganhar ele. Não, Paulo, ele expulsou uma mulher demoniada. Estava o espírito de adivinhando, estava adivinhando, porque da igreja está assim, tá? Tem muito espírito da igreja, está adivinhando a tua vida. Mas tu sabe que é Deus que não é, irmão. Tu sente. Só que Paulo, ele foi para uma missão. Paulo e Sila foi para uma missão. Chegou na cidade, passou 3 vezes. E a mulher falou assim: olha, esse é o homem de Deus. Falou 3 vezes isso. Pode ler Bíblia depois, que gosta de Bíblia. Só que ele incomodou, expulsou aquele demônio. Deus libertou aquela mulher. Só que os caras não gostou. Porque estava ganhando dinheiro, lucros, em cima daquela mulher. E hoje em dia está assim, irmão. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro em cima de revelação de mentira. Muitas pessoas, para Deus, a Bíblia diz que Jesus vai voltar a pegar a tua igreja. Muitos vai ficar. Meu nome, Jesus falou. Ah, porque o teu nome eu expulsei. Ah, não interessa. Teu nome. Parta de mim que eu não te conheço. Essas pessoas gostam, ó. É só Deus mesmo, mano. Só que a Bíblia diz sobre isso. Chegou lá, ele orou. Ele preso, sofrendo,
Para ele, adorou o Senhor. Olha, a cadeia quebrou. O que uma oração faz? Quebra a cadeia. Nessa noite aí, ou nesse dia, nessa manhã de você ver, começa a orar a tua casa. Tu vai ver a cadeia quebrando. Deus libertando a tua casa. Porque aconteceu isso. Por causa de uma alma. Ah, tô preso? Sabe o que acontece? O rapaz, meu vizinho vai preso. Teu vizinho, velho? Meu vizinho onde eu morava até lá, foi preso. Pai, plano de Deus. Olha que isso. Deus faz e Deus faz. Chegou lá, ele me viu. E rapaz, o que tu tá fazendo aí? Eu falei pra ele. Ele rodei. Aí o pai dele vai ver ele. Aí o ele vai falar pro pai dele, da visita. Ó, sabe que tá aí? O Cristiano. O 22. Aí ele, o pai dele, soube, falou com o meu irmão, hoje que ele é evangelista. Esse que não gostava muito dele, a gente não sabe muito bem, hoje eu amo ele. E ele foi, fez a carteirinha, foi o quê? Me visitar. Ele que me tirou, ele vai ver, ele que me tirou da cadeia, irmão. Como que Deus faz? Porque eu aceitei Jesus, fiquei 4 anos sem visita, aceitei Jesus, dei uma moradinha, chorei um pouco, pariu firme, e Deus estava no coração. Meu irmão foi me visitar. E aí ele começou a trabalhar mais ainda. E eu falei no meu coração, Deus, só me tira aqui de onde eu estiver preparado. Aí Deus me tirou, mano. Ele foi uma preparação. Deus preparou. Aí chegou o alvará, o meu alvará chegou. Eles prenderam o meu alvará. Aí meu irmão foi lá me tirar, ficou lá fora me esperando. Falou, o que tá vendo? Meu irmão foi me visitar, falou, que dá pra sair hoje? Aí ele foi lá do fórum, lá na cidade lá, resolver. Ó, o juiz, ele tá solto já. Não tá não, meu irmão tá preso. Até isso o diabo queria me prender, irmão. Tu já covará pra sair. Eu com o alvará, ele prendendo o meu alvará. Isso não acontece. Na lógica não acontece. Na loja eu obrigado a soltar. Porque o policial da justiça está lá. Deixa o alvará e vai embora. Para a glória de Deus. Tudo é plano de Deus. Aí sai dali, sai meu fez, com medo de eu se perder outra vez. Me levou para casa de recuperação. Ele, irmão, tu tá meio teatro, ficou bom ter eu preso. Vamos para casa de recuperação. Aí fomos para lá um pouco lá, fiquei lá. Aí foi, se afastei outra vez, fui pra boca de fim Niterói. Fui pra boca de Niterói. Aí eu tinha um cavalo lá, que era emprestado lá, mostrava muitos cavalos, andava de 12 cavalos. A favela do lado era alemão. Aí o que o diabo fez? Drogado, bêbado. Eu com a 12, com um tiro, ia lá afrontar os alemão. Isso é diabo, irmão. Aí eu gritava lá, vem! Eu com a 12, com um tiro. Não dava nem pra. Pô, arriscar a minha vida, irmão. Olha o ponto que o diabo faz. E tudo que eu passei. E tudo que eu passei. Mas tem hora que Deus me parou, mano? Deus me parou. Ou eu paro, ou ele descer. Eu fiquei amarrado pra morrer uma vez. Que isso? Fiquei amarrado pra morrer. Tu viu a morte? Eu vi a morte. Parei em viajar numa favela. Só que os caras estavam todos de mim, que o irmão tinha ciúme. E acontece, eu tava no baile funk, saí do baile, saí da favela, pô, eu fui pro baile. Só cheguei lá no baile, tava lá, nunca briguei. Só que os caras, eu tinha um maluco, tinha alguns moços lá, que também era da mesma comunidade. Então eles colocaram na cabeça que eu estava com os caras que é alemão, tava dançando, tava do trezinho. Tava nem dançando, irmão. Olha só o ponto. Porque existe lado B, lado A, que é tudo misturado. Lá de briga é misturado, né, irmão? Eu nunca briguei. Aí os caras foram subir lá, eu ia morrer como inocente. Me amarraram. Lembro até hoje, velho. Isso sai da minha cabeça. Eu vi a mão de Deus. Primeira vez que Deus falou comigo aquele dia. Nunca vi Deus falar comigo. Foi um dia que eu tava amarrado, ele foi me deixar amarrado assim, foi lá pra frente, começou a conversar um com o outro. Vou matar ele. Vou Era matar tipo um ele. tribunal, né? Pra É. ver como você. Só que o dono não tava. Falou, não, vou esperar o dono. O dono gosta muito dele. Ele sei o quê, gosta muito dele.
e sei o quê, vamos matar ele, vamos matar ele. O outro, porque eu vi o sangue, eu vi os olhos dele, estavam cheio de sangue, eu vi demoniado, irmão. Eu estava demoniado para ouvir demônio ele. Nunca vi isso, mano. Tava com sede de matar eles. Eu estava amarrado para morrer. Só que eu ouvi a voz de Deus. Deus me deu azul livramento. Vale a pena servir a Deus. E aí eu vi. Ele, ó, sai daí. Só que o nó não tinha como arrebentar. E o nó começou a sair sozinho, irmão. Meu Deus. Comecei a conseguir sair sozinho. E ali eu fui embora. Virei, cheguei, tava na frente. Eles nem viram disso aí. Não viram. Foi Deus mesmo. A Bíblia diz Certo, sobre já vi. isso. Porque a Bíblia diz, lá eu não me engano, que tem a passagem que tá lá em Moisés, tá lá em Eliseu não, Eliseu andou com Elias, foi? Eliseu andou com Elias. E ele estava com Geazi. Só que chegaram o exército para tampar, para cercar a casa, ali estava. Só que a Bíblia Nossa, diz quatro. que então aí o Geazi, sem direção de Deus, ficou desesperado. Falou, rapaz, profeta Eliseu, nós está cercado. Os inimigos cercou a gente. Sabe o que essa Bíblia diz? Ele fez a oração. Senhor, abre a visão desse moço. Olha a oração que nós precisa dia a dia. Deus tem que abrir a sua visão. Só que tu ele abre a visão do moço, ele ora, Eliseu, ele vê cavaleiros de fogo Cercado. cercado e foi embora. Foi isso que aconteceu comigo, irmão. Ele não viram eu passar, olha. Foi Deus já te aprando comigo, que eu não sabia. É impossível, irmão, acontecer isso. Só Deus. Só Deus. Barão, por tudo que você passou, olhando para essa câmera aqui, pessoas que se envolveram com tráfico, pessoas que moraram na rua, o que você tem para falar para eles nesse momento? Primeiramente, tem muitas pessoas que moram nas ruas, né? Morador de rua, porque não tem para onde ir, né? Tem uns que são fugir da comunidade, né? Mas existe uma casa de recuperação, como eu fiz também. Existe uma casa de recuperação. Porque na rua tá perigoso, cara. Tem sim, tem mudança. Tem jeito sim. Teve para mim, teve jeito para mim. Deus tem jeito para você. Só basta a gente tomar uma atitude. Deixar Deus trabalhar o seu coração. Abrir o coração para Deus. Deus não quer nada. Deus só quer que a gente abra o coração para Ele trabalhar. É o tempo de se levantar. Esse jovem está chegando agora empolgado. Tem uns que é empolgado, irmão. Pega a mão da arma, faz isso, isso, aquilo. Só que a Bíblia diz que tudo vai passar, irmão. Isso aí é tudo ilusão. Porque chegou o tempo que eu andava com dinheiro. Só que isso é tudo ilusão. Eu nunca tive casa, hoje eu tenho casa. Eu nunca tive família, hoje tenho família. Só Deus para fazer isso. O que você tem? Tá esse mundo aí? Tem nada. Só tem cadeia, sofrimento para a família, porque a família sofre junto. Ó, a família sofre. Cadeia, sofrimento. Pode ficar aleijado. E uma coisa, seu amigo é Jesus. Porque você pode morrer, a mãe coloca lá, ó, estampa de camisa, fica uma semana e depois tira. Isso é vida não. A vida é isso aqui, ó. Com Cristo. Com Cristo, sim, vale a pena pagar o preço. Tem uma passagem bíblica que mexe contigo desde quando você se converteu? Tem alguma passagem que mexe contigo? Pô, tem duas, cara, que eu gosto muito. Pode falar. Eu gosto daquela passagem de, né, Atos capítulo 3, né? Colocaram um homem na porta, né? Para não conseguir colocar o homem lá dentro da casa do Senhor. Muitos também não fizeram comigo isso comigo, não. Eles poderiam me pegar e colocar em algum lugar. Não, passavam por mim e me olhava com medo de mim, madame se escondia a bolsa.
Eu gosto muito dessa palavra aí, 2 homens de Deus, cheios da presença de Deus, falou o amor de Deus para ele. Porque muitas pessoas também, algumas pessoas falou também o amor de Deus para mim. Para nem todo mundo fala de Jesus para mim não, porque os outros tinham medo de mim, né. Tinha alguns que ia, tinha uns que não. Hoje em dia tá assim, irmão. Deus precisa levantar uma pessoa valente, naquela época, para hoje fazer a obra de Deus. E tem a passagem também eu gosto muito daquela passagem também do filho pródigo, da casa do pai, Lucas 15, né, 15:12 fala que o filho pega a herança e vai embora, e gasta tudo. Quantas pessoas gastando aquilo que não é pão. Pai, ainda Jesus tem esperança para você hoje. O Pai nunca desistiu de mim e de você e de você. Hoje, você está ouvindo, o Pai está te esperando. Ele está guardando você ainda. E a porta ainda está aberta, mano. Eu gosto muito dessa palavra. Houve uma festa. Porque a Bíblia diz que um pecador se arrepende, é uma festa do céu e uma festa da terra. Porque ele fez a festa. E falou: olha, teu irmão está vivo, estava perdido e foi encontrado. Eu também era perdido, mano. Pai, Deus mudou a minha vida. Hoje, Deus me deu tudo. Me deu uma boa casa, uma boa esposa. Hoje, minha esposa entende minha chamada. Eu pensei que era impossível. Por isso, eu gosto daquela palavra. Para Deus, nada é possível. Eu pensei que era impossível para mim. Eu olhar do espelho e falar, onde Deus me tirou? E onde eu estou agora? Para mim ser um obreiro da casa do Senhor, um evangelista, muitos processos passei. Tem muitas pessoas que não aguentam o processo. O processo não é para matar. É. Ah, não. Deus chamou você para uma grande obra. E a obra de Deus é boa. Vale a pena. Vale a pena, varão. Vale a pena pagar o preço. Hoje tem uma família maravilhosa. Deus me deu família. Deus me deu paz. Porque dinheiro nenhum não ocupa paz. Porque eu dormia no mato. Dentro do mato. Com medo. Quase não dormia, né? Sociedade, os alemão, até a própria minha sombra, irmão. E aí? Hoje tem paz. Tu quer paz? Só Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Eu vou te falar um negócio, hein? Jesus é bom e paga bem. Até demais, mano. Só entregar a tua vida para Deus. Foi isso que aconteceu. É difícil se ver Deus? Vou te falar que não é, não. É difícil. Não é mole, não. Paulo falou sobre isso. Eu sei como que é sofrer pela obra de Deus. Por isso que ele ora a Deus 3 vezes. Senhor, como que tô? Ó, meu espinho tá doendo demais. Já não aguento mais. Olha. Aí Jesus falou: olha, a minha graça, Paulo. Tá dando para hoje? Quem tu é, Paulo? Eu poderia te matar, não te matei. Porque você perseguiu meu povo. Só eu tô poupando tua vida aí. Eu tô te amando, rapaz. Eu tô te dando a graça. E eu tirar, tu vai se afastar. Tem muitas pessoas que não pode tirar o espinho. Mas Deus vai dar graça. Deus vai dar refrigério de Deus. Deus, ele é bom, rapaz. Deus não é ruim, não. Ele tem um refrigério dele. Só que Deus quer que a gente anda o jeito que ele quer que anda, irmão. Coisa fácil, irmão. Faz isso, faz aquilo. Porque hoje em dia tá difícil, irmão. Tá muito jovem, empolgado, muito jovem afastado. Não quer mais obedecer à liderança. Vai estar na hora de obedecer à liderança. Arão, tem uma pergunta que a gente faz no programa sobre o que você acha a política na igreja. O que você tem para falar sobre isso? A política na igreja. Eu igual eu falei, José foi levantado, irmão, como governador. Ele começou a botar tudo em ordem, o jeito dele. Para tu ver que o faraó nem mandou ele. E o faraó fala, dá uma ordem para ele, ó, pega o meu anel e eu tô colocando no teu dedo.
Tipo assim, não estiver aqui, quem sabe é você. Então, autoridade, irmão. Então, nós temos um servo de Deus, né, em frente, né, lá dentro, ele vai ser do nosso lado, irmão. Ele nunca vai ser contrário daquilo que Deus botou com ele. Então, você está me dizendo que se a pessoa tiver com o propósito de fazer a obra de Deus, sem passar a perna em ninguém, a política e a igreja podem andar junto. Com certeza. Um respeitando. Cada um do teu passo. Vai respeitar. Para tu ver, tomou José. Ele tomou posse, né, que Deus deu para ele. Ninguém questionou aquilo, não. Ele fazia o que ele queria fazer. Até o próprio faraó, que era o dono, falou, rapaz, tá tudo na tua mão. E eu não tiver, tu que manda. Chegou ao ponto de pegar o anel dele e colocou tudo disse aqui, isso aí é autoridade, irmão. A autoridade que aquele homem deu para José. Isso é muito forte. Evangelista, Para falar, não. chegou um momento na tua vida que alguém testemunhou para você que a sua vida salvou ela? Várias. Teve uma que impactou você? Foi um dia que eu fui pregar lá em Niterói, cara. Fui dar testemunho lá, outro meu amigo, o jovem, que eu fui levar, o nome dele tem meu amigão Douglas, ele foi pregar, eu sei, ele vê isso aí, vai lembrar. Tinha 14 anos e já pregava, a gente ia do azeite quente, nessa época. E eu nunca vi Deus me usar assim. Cheguei lá, então o dia que a gente ia ir, deu errado, irmão. O pai dele não deixou a gente ir, e eu fiquei triste aquilo. E ali nós ligamos para a pessoa, pastora, ó, cancela aí, marcar para outro dia. Já era plano de Deus. E a gente não fomos para outro dia, tá tudo lá, fomos. Chegou lá, Deus me mostrou. Uma jovem, lembro até hoje, muda e surda. Deus falou assim, ó, ela vai falar agora, ela é surda e vai ouvir. Lembro até hoje. E Deus botou, vá lá e bota a mão. Eu comecei a orar. E nada acontecer, primeiro dia, eu era jovem, tá bem? Eu, tipo assim, tava começando o evangelho, que ele impactou minha vida. Ali eu tinha certeza que Deus era comigo mais ainda. Então botei a mão, comecei a orar, profetizar. Falei, Senhor, agora eu estou entendendo porque hoje que o Senhor liberou o culto hoje. Que aquele dia deu tudo errado. Já era plano de Deus na vida daquela jovem. Lembro até hoje. E botei a mão, comecei a suar, fiquei nervoso. Falei, Deus, o Senhor falou, Deus. Ele, meu filho, tem muita gente aqui. E tem muitas pessoas desligadas. E o culto tinha acabado. Lembra daquela palavra que a Bíblia diz sobre o Jaro, que a filha dele estava doente? Falei, lembro, Senhor. Se lembra quantas pessoas estavam? Falei, a cara estava cheia, né, Senhor? Estava. Tem momento a vida, irmão, que Deus quer te usar. Para ter pessoa que tem que sair perto de você. Então eu cheguei ali e falei assim, ó, tira todo mundo. Só deixa só Pedro, Tiago e João e a mãe e o pai. Jesus falou isso. Entra, mamãe e papai, entra. Pedro, Tiago, João, entra. Os dedos de cima, aí tudo saiu. Então eles saíram e recebeu a cura. A filha dela se levantou. Então eu falei, eu usei a Bíblia, o que ele me ensinou para me fazer. Da hora veio essa palavra em mente. Falei, pastor, acabou o culto, tira todo mundo, pastor. Só tira essa irmã aqui, essa jovem aqui, que ela vai falar hoje. Que isso? Vai falar hoje. E vai ouvir. Jesus falou isso. E todo mundo saiu, só ficou só o pastor, o pregador e eu. Ele ouviu e vai lembrar disso. E comecei a orar. Comecei a orar ali suando, comecei a orar, a mulher começou a falar e começou a ouvir. Foi um milagre que aconteceu. E também tem outra também que a mulher tinha câncer na garganta, aqui na Nova Jéssica. Nós botamos a mão ali, e porque a Bíblia diz que a nossa mão aí tem fogo, tem poder sobre a nossa mão. Jesus falou sobre isso. Aonde nós botar a mão e o pé, será abençoado. Então essa palavra é para a gente profetizar e acreditar que nós temos poder sobre a nossa mão. Só que o nosso poder que Deus dá para a gente é para usar coisa boa, irmão. Porque Jesus falou, olha, vocês vão fazer coisas mais do que minha. Jesus falou isso, mais do que eu.
Então eles iam fazer mais coisa, porque ele fez 3 anos a obra de Jesus. Só Jesus morreu e terceiro dia ressuscitou. E coisa grande vão fazer. Só apenas nós acreditar na palavra e ser obediente. Foi isso que impactou a minha vida. Eu acreditei em Deus, e ali era comigo. E ali foi uma grande alegria. Parece que eu ganhei um carro do ano. Eu fiquei tão feliz na minha vida, que eu fiquei falando para todo mundo isso. Que eu era jovem, não sabia nada ainda, estava aprendendo. Para mim foi novidade. Hoje, Deus me ensinou esse silêncio. Porque o próprio Jesus fala isso. Ele cura alguém e fala assim: olha, não fala que foi eu, não, ele fica quieto. Que nem todo mundo E ele está explanou. preparado para ouvir a verdade, né? É verdade. E tem gente que acha que foi o evangelista Cristiano que fez aquela obra. E É isso quem aí. fez foi Deus. E você sabendo disso, é o que importa. E é isso que falou agora, profeta. Tu falou uma palavra boa. Nem todo mundo está preparado para falar o milagre de Deus. Porque eu vou falar, vai ficar até com inveja. Olha lá, metido. Olha lá, isso acontece no meio do evangelho de Cristo. Que como Deus te usa, uma pessoa não acredita não, olha lá. Santo demais. Então muitas pessoas não podem saber o que você faz. Entendeu agora? Não pode saber. Isso é muito forte. Porque existe uma inveja desse meio. Foi isso que impactou a minha vida, mano. Isso é muito importante. Evangelista Cristiano, eu quero primeiramente agradecer por você ter cedido esse teu tempo, por você vir aqui acreditar nesse programa. Nós estamos chegando ao fim de Glória mais a um Deus. podcast do Transformado para Transformar. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai levar para você em lugares que você nem imagina. Que esse programa de hoje foi reservado por Deus, porque nós já tínhamos marcado algumas outras vezes, mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, o tempo é de hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas, já estão sendo edificadas, quando assistir esse programa. E muito obrigado mesmo. E seja bem-vindo ao Transformado aí. para Transformar. Amém. Eu quero falar com você que está em casa. Não esqueça de colocar @transformado para podcast. E muito obrigado. E fique de olho no próximo programa. Fico com Deus. Tchau. Adeus.